Olá pessoal, vamos continuar aí a nossa gravação das videoaulas, né? Funções matemáticas, parte final, ou parte 3. Então a gente está vendo aí, né, várias funções, tá? Essas são relativas à parte matemática, ou seja, envolve cálculos, contagem, né? Começamos pela função c, depois fomos para a função média, vimos a máxima, vimos a mínima. Aí agora a gente vai ver algumas funções na parte de contar, tá? Agora eu vou falar sobre conte-se, né? Então, às vezes, você tem um conjunto, uma tabela, onde você precisa contar os elementos dessa tabela, tá? E então a função conte-se ela é usada para justamente contar. Ah, quantos estão acima disso? Quantos estão abaixo disso? Quanto faltou? Né? Quantos vieram? Sei lá. Então, às vezes, você precisa, né, saber a quantidade de elementos dentro de uma tabela e em cima de uma regra. Né? Agora a gente pensa a parte de regra. Então, esse C é justamente conta-se, né? Então, eu dei um exemplo aqui, tá? Onde eu tenho uma tabela, onde tem cargo, área, salário, a data de contratação, e eu fiz algumas perguntas, né? E essas perguntas são respondidas através da conte C, tá? Então tá aí, né? Aqui são as respostas, né? Mas eu vou abrir agora e a nossa planilha para poder explicar dentro da planilha. Bom, tá aí a minha planilha, né? Então eu quero saber quantos coordenadores essa empresa possui, né? Então existe aqui na coluna B, é a coluna de cargo, onde tem vários tipos de cargo dentro da empresa. Então ele quer saber, o chefe quer saber quantos coordenadores existem nessa minha empresa. Se a tabela é pequena, visualmente eu vou lá e conto um, dois, três, né? Mas às vezes a tabela é grande, né? Então não dá para você fazer uma contagem visual. Então existe a função conte-se, onde ele vai fazer uma contagem em cima de um critério, né? Em cima de uma condição. Então, olhando aqui, né, ele está dizendo que existe 14, né? E da onde que veio isso? Está aqui, a conte C, né? Então, é conte.c, tá? Então, tem que ter o ponto, se não tiver o ponto, não vai funcionar, tá? Então, conte.c, abre o parênteses, e diferente das funções que a gente viu até agora, porque o que a gente viu até agora, que foi a soma, a média, a máxima e a mínima, eu colocava apenas um parâmetro, que seria a sequência de células, que eu quero somar, que eu quero tirar a média, que eu quero analisar. Agora não, são dois parâmetros. Então, existem funções que eu dou um parâmetro apenas, e tem funções que eu dou dois, três ou quatro parâmetros. Nesse caso aqui são dois parâmetros, né? A função conte-se. Então, eu tenho, por exemplo, aqui é o meu primeiro parâmetro, né, que ele chama de intervalo. Aí vem ponto e vírgula e o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é o tal do critério, né? Então, assim, às vezes o próprio Excel, o próprio Google, ele te ajuda, né, você a escrever a função. Tá? Então, consulte sempre leia, né, a ajuda que ele está dando. Tem uma setinha aqui, ó, expandir detalhes, né? Ele vem com outros exemplos, tá? Acho que vale a pena. Tem função que às vezes a gente não lembra direito como usa, né? Mas usando esse helpzinho dele aqui ajuda pra caramba. Mas vamos entender aí o que você está pedindo que ele faça. Eu estou pedindo para que ele vá
na coluna B, que é a minha coluna de cargo, né, e procure a palavra coordenador. Simples. Então ele vai contar, tá? Se for coordenador, dentro da coluna B. Então é assim que você escreve a função chamada conde-se. Primeiro a coluna e depois o que você quer que ele procure. Se o que você quer que ele procure, se for um texto, tem que estar entre aspas. Tá? Se não botar aspas, vai dar erro. E outra coisa, tem que ser exatamente igual. Tá? Então, se você olhar aqui, né, a palavra, essa palavra coordenadora é exatamente igual ao que está lá na coluna B. Né? Em termos minúsculo, maiúsculo, acento, espaço, isso é um erro muito comum. Às vezes dá a resposta igual a zero. Aí você vai ver, né, lá na coluna B existe um espaço no depois da palavra coordenador, né? Então ele vai procurar coordenador espaço e na verdade, né, você diz apenas coordenador, né? Então tome cuidado com isso. Uma coisa nova que também é, até então a gente estava usando assim, soma de B2 até B20, né? Então usava dois pontos, B2, dois pontos, B20. Repare que aqui eu não coloquei o número da linha, eu falei que é B, dois ponto B. Ao fazer isso, o sistema ele analisa a coluna inteira. Então isso é útil, porque às vezes você não precisa, você não sabe aonde termina, né? Termina na linha 1000, na linha 2000, e vai que isso é um banco de dados que de repente atualiza, né? Então, se você coloca até B1000 e o banco de dados é feito uma atualização para 1500, aí ele vai dar a resposta errada, porque você falou que até B1000. Né? Usando esse lance aqui de B2.B, ou seja, apenas o nome da coluna, ele usa a coluna inteira. Mas aí também tem o outro lado, né? Se tiver algum lixo, alguma coisa escrita lá no final que você não está enxergando, ele vai levar isso em consideração. Então, mas é uma técnica legal, né? Você não precisar dizer onde começa, onde termina, apenas a coluna em si, né? Então tá aí, função conde-se, muito fácil de trabalhar e eu já comentei os erros que normalmente a gente encontra. Aí foi feita uma outra pergunta: quantas pessoas foram contratadas após essa data? Então existe uma data, né? Essa data ela, ela é a coluna E, né? E em especial ele está querendo saber quantas pessoas, né, foram contratadas após aquela data. Então olha como é que é feito, né? Pode ser dois parâmetros. Primeiro é o intervalo, ou seja, é a coluna que ele vai analisar. Nesse meu caso, como é a data está na coluna E. Então, E2.E, né, já comentamos sobre isso, é a coluna inteira, ponto e vírgula. Aí, como ele quer uma coisa acima de 31 do 12, então foi colocado maior, né? Maior significa acima, e escrevi a data. E entre aspas, né? Critério sempre entre aspas, tá certo? Então ele vai entender, né? Ele não vai procurar o texto 31, ele vai perceber que isso é uma data, então ele vai procurar tudo que for acima dessa data, tá? Nesse meu exemplo, ele tem 26 pessoas, né? Então às vezes ele quer saber, né, quantas pessoas estão abaixo de 2000, acima, ou igual. Esses são os critérios que eu posso usar aqui: maior, menor ou igual. Tá? Aqui, quantos analistas a empresa possui? Nesse caso aqui, então vamos lá. Coluna B, acabei falando errado, achando que era área. Não, analista é cargo. Então, se você procurar na coluna B, né, você vai ver que eu quero a coluna B inteira, tá? E vai na coluna B e procura a palavra analista.
Mas se você olhar a coluna B, né, existe a analista pró e pleno, né? Então, qual analista que ele quer? Ele não falou qual, né? Então, ele falou, analista, não interessa qual. Então, por isso que existe um caractere aqui, né, que a gente chama de coringa, né? Existe um coringa aqui antes da palavra analista e um coringa após a palavra analista. Então, significa o quê? Que ele vai lá na coluna B e vai procurar alguma coisa que tem analista no meio. Pode ter alguma coisa antes da palavra analista e alguma coisa depois da palavra analista. Então, de repente, podia ser um pré-analista. Então, esse coringa vai entrar no meio a palavra pré, que está antes da palavra analista. E, no caso aqui, analista pró, analista pleno, que é após a palavra analista. Então, o coringa, né, asterisco, pode ser usado quando você quer pegar qualquer coisa. Nesse caso, deu 16. Se você quiser contar aí quantos analistas que existem, mas tem que usar pleno e pró junto, ok? Bom, voltando lá no nosso slide, né, eu dei aqui fiz umas outras perguntas, né, para a gente, envolvendo outras ideias aqui, né? Então, o que, que eu posso olhar aqui? Então, a tabela continua a mesma, tá? Não há mudança na tabela, apenas as perguntas que foram feitas um pouco diferentes, né? Então, a primeira aqui é quantos estagiários existe nessa empresa? Estagiário é cargo, né? Então, vou na coluna B e mando ele procurar, olha lá, vou na coluna B e mando ele procurar a palavra estagiário. Cuidado, maiúsculo, acento, tem que estar igualzinho. De novo, um erro muito comum, lá na tabela tem um espaço, né? Um espaço vazio que a gente não enxerga, ele não vai contar. Tá? Então aqui tem que ser exatamente igual ao que está lá. Tá? Então esse aqui pode ser conte C ou conte Cs. Né? Tem gente que guarda. Cs é quando tem vários critérios. Né? A gente usa conte Cs. E conte C é quando tem um critério apenas. Aqui, apesar de ter um critério apenas, eu usei o conte Cs, funciona do mesmo jeito nesse caso. Conte C ou conte Cs. Tá? Quantas pessoas foram contratadas antes de 31/12? Então, isso aqui a gente fez algo parecido lá atrás, né? Mas fizemos com Conte C. Agora é Conte C também deu o mesmo resultado. Né? Coluna E, porque é a coluna da data, e menor, né? Porque ele quer antes de 31, então é menor. Então, como pode, né, tanto Conte C como Conte Cs está me dando a mesma resposta, então tem gente que guarda Conte Cs direto, né? Agora vamos olhar esse exemplo aqui. Esse exemplo é um pouco diferente, né? Porque ele quer duas coisas, né? Ele quer as pessoas do marketing e que ganham mais de 4 mil. Então são dois critérios, né? Marketing é área e 4 mil é salário. Então, olha como é que ficou a minha função Conticês. Aí aqui tem que ser Conticês, porque são dois critérios. Mas, tranquilo, segue a mesma ideia. Estou mandando ele procurar a palavra market na coluna C. Então ele vai procurar tudo que for market. Quando ele encontrar, ele vai olhar na coluna D se é maior que 4 mil. Né? Se for maior que 4 mil, ele faz a contagem. Né? Então, o Conte Cs, né, ele é muito parecido com o Conte C, né, o mesmo jeito, só que o Conte Cs ele tem mais critérios. Tá? Quantos analistas a empresa possui? Né, aqui a gente faz do mesmo jeito que a gente usou lá no outro, usando o Conte Cs. Né? E aqui embaixo, quantas pessoas do marketing
quantas pessoas do marketing? Marketing é área, né? De cada cargo tem a empresa. Então, olhando aqui, né, eu vou na coluna C, procuro o marketing. Então, lá na coluna C, ele vai ver a área de marketing. Só que ele vai procurar na B quem é coordenador. Então, quantos coordenadores existe a área de marketing? Então, conte C, são 2 critérios. Aqui ele está pegando o critério a área, primeiro a área e depois o cargo. Aqui eu fiz um modo um pouco diferente, né? Vou até dar um espaço aqui maior para você enxergar. Veja que esse critério eu botei entre aspas, assim, né? Como a gente já está fazendo direto aí. E aqui, na hora que eu fui falar do cargo, né, eu botei H20. O que é H20? H20 é o nome da célula que está escrito coordenador. Então, assim, ou eu abro aspas e escrevo coordenador, fecho aspas, ou eu dou o nome da célula que tem a palavra coordenador. Assim fica mais inteligente, sei lá, na minha opinião, tá? Mas você poderia, no lugar do H20, abrir aspas, escrever coordenador e fechar aspas. Iria funcionar do mesmo jeito, tá? Aí aqui, ó, tá procurando estagiário, olha lá, analista pro e assim por diante. Então, função Cont+C e Cont+Cs, né, tranquilo. Acabamos de ver aí como funciona. Voltando aqui ao nosso slide, né? Aí tem as minhas respostas. Todos os exemplos no slide, gente, tem arquivo pronto, só para você botar a fórmula ou dar uma formatada e botar a fórmula. Agora, a última função aqui desse bloco é a função soma-C, ou soma-Cs. Né? Mesma ideia, conte C, ele vai contar se, né, ele conta em cima de um critério. E o soma-C, ele soma em cima de um critério. Ele só vai somar, né, se atender o critério. É diferente da função soma. A função soma, ele soma tudo. Não interessa, não tem opção de critério. Mas soma-C tem opção de critério. Então, abrindo aí o nosso um outro exemplo, né, que eu passei para vocês, seguindo a mesma ideia, eu tenho aqui a mesma tabela, aquela tabela anterior, né, onde eu tenho qual é o total gasto com o coordenador. Olha a pergunta, eu não quero saber quantos coordenador tem, eu quero saber o quanto que eu gasto. Então eu vou levar em consideração a coluna B, que é cargo, e a coluna D, que é salário. Então ele vai procurar na coluna B a palavra coordenador, quando ele achar, ele vai na coluna D, que é salário, e vai somando o que tiver lá. Olha lá como é que escreve, né? Então, estou mandando ele lá na coluna D, né? Soma Cs, ó. Primeiro é a coluna que eu quero que ele faça. Aqui é o soma Cs, tá? É como se eu tivesse 2 critérios, 2 ou mais critérios. Soma C é apenas um critério. Tanto faz. Né? Nesse caso só tem um critério, que é a palavra coordenador, então nesse caso tanto faz. Né? Então, primeiro é a coluna que eu quero soma Cs. É a coluna que eu quero somar. Depois, a coluna que tem o critério meu é a palavra coordenador. A coluna que tem a palavra coordenador é a coluna B. Né? Então, vá na coluna B, procure a palavra coordenador. Se você achar, você faz a soma do que tiver escrito na coluna D. Tá? Mas veja que é soma Cs. Né? Funciona igual ao soma C. Mas, nesse caso, um critério apenas, mas mesmo assim dá certo. O próximo aqui, qual é o total gasto com analista pleno do financeiro? Agora eu tenho 2 critérios. Né? Ele vai procurar a área financeiro e lá dentro do financeiro ele vai procurar o cargo analista pleno. Então, de novo, olha lá.
que eu quero somar? Eu quero somar o que está na coluna D, que é a coluna salário. Isso não muda. Só que daí vem, ó, eu quero coordenador analista pleno, entre aspas, da coluna B, que é cargo, e área financeiro da coluna C, que é área. Primeiro é cargo, depois área. Isso aqui tanto faz, tá? Posso trocar, porque ele vai fazer o E do mesmo jeito. Ele só vai somar o que tiver na D se os dois critérios forem verdadeiros, forem corretos. Aqui tem que ser soma Cs, porque eu tenho dois critérios. Se fosse um critério só, até poderia ser soma C. Qual é o total gasto com quem foi contratado em 2017? Então, veja bem, ele quer saber, né, as pessoas contratadas em 2017, quanto que eu gastei em termos de salário. Eu estou usando soma Cs porque ele quer contratado em 2017. Então, são dois critérios, né? Eu vou pegar o que tiver acima de 1 de 2017, é um critério, que é o começo do ano. E vou também pegar o que tiver abaixo do 31/12, que é o último dia do ano. Então, eu peguei dois critérios, o começo e o fim. Né? As colunas do critério é a coluna E, e ele vai somar a coluna D. E aqui embaixo, né, eu fazendo aquele esquema de, em vez de escrever o critério entre aspas, eu dou o nome da célula que tem a palavra do critério. Então, soma salário da área suporte. Né? H16 é onde está escrito suporte. Tá? Eu acho que assim, em vez de escrever o aspas, nesse caso, acho que ficou melhor botar o nome da célula, porque dá para eu clicar e arrastar. Porém, só vai dar certo se tiver a célula escrita. Né? Se não tiver, aí eu tenho que escrever entre aspas. Ok? Voltando lá para o nosso slide. Aí, tá aqui as respostas, né, que eu acabei de mostrar lá no e aqui, o último exercício, né, eu quero que ele... Aqui são duas tabelas. Podemos dizer que aqui é uma tabela base, né, onde eu tenho várias... É um controle de vendas, né, onde tem o nome do produto, categoria do produto, preço unitário, quantidade vendida, quantidade em estoque e quanto que eu tenho em vendas. Essa é a tabela base, e a partir da tabela base ele quer levantar alguns dados estatísticos. Então isso é uma coisa muito comum, tá? Você ter uma base de dados e a partir da base de dados você levantar vários dados estatísticos. Dados esses que são importantes para a análise de dados. Né? O chefe quer saber quem ganha mais, quem ganha menos, né? Ele quer saber alguma coisa, quanto que a área tal eu gasto de salário e assim por diante. Esse exercício é para vocês fazerem, né? Só que ele usa todas as funções. Olha, ele quer a média, função média, preço máximo, função mínimo, quantos produtos possuem mais de 100 itens em estoque, conte C, né? Produtos categoria vestuário com mais de 50, dois critérios, né? Conte Cs. Total de venda, conte C ou conte Cs, total de venda de produto unitário acima de 100. Então, quer dizer, soma 100. Né? Então, aqui são dados estatísticos, onde eu estou usando as funções média, máximo, mínimo, conte Cs e soma Cs. Ok? Tá aqui as respostas. Beleza? Bom, vou parando por aqui. Tem que exercitar, não adianta só você ficar olhando, tá? Eu estarei fazendo as atividades onde eu vou envolver essas funções. Tá bom? Agradeço aí e tomara que tenha ajudado. Falou, gente. Obrigado.